formar a nossa proposta de construção de uma nova sociedade num diálogo que seja compreensível pela nossa sociedade. Esse é um dos nossos desafios. Perceber no dia a dia, lá no Cabo, lá em Surubim, lá em Bom Jardim, lá em Petrolina, perceber como é que nós articulamos as demandas mais simples da sociedade com os nossos interesses mais estratégicos, com a construção desse novo homem. Nós vamos ter que ter a capacidade e a coragem de dizer claramente para a população de Pernambuco que Suape é um garimpo, que o que está acontecendo em Suape já aconteceu no Ceará e o que restou foi uma favela, que o que está acontecendo em Suape é o que aconteceu em Camaçari. A lógica destrutiva do capital. E nós, que nos propomos a ser partido, que nos propomos a ser governo, temos que pensar no presente, mas no futuro também. E para um povo que está com fome, para um povo que está desempregado, é difícil você fazer essa crítica dura ao que está acontecendo em Suape. Porque os trabalhadores, quando veem aqueles 600 hectares que estão sendo desmatados agora, eles pensam o seguinte: ou desmata, ou eu fico desempregado. Esse é o dilema triste e cruel que esse governo do Estado coloca essa nossa sociedade. E nós vamos ter que ter a coragem e a antipatia, inclusive em alguns casos, de dizer que existe alternativa. Vamos ter que ter a antipatia e a coragem de dizer que se nós ganharmos as eleições, nós não vamos dar 800 milhões de reais do Estado para construir uma porcaria de um Estado ali em São Lourenço, para a Copa do Mundo. Nós vamos ter que ter a coragem de dizer que nós vamos sim. Eu sou de Santa Cruz. Vamos reformar o Arruda. Mas vamos reformar o Arruda não para ajudar o Santa Cruz, mas para a gente fazer um metrô. Vamos investir esse dinheiro em metrô para ligar o centro à Zona Norte, que é uma das zonas mais populosas da cidade. E esse governo bandido diz que não tem dinheiro para melhorar o transporte da cidade, mas tem dinheiro para enfiar no bolso das empreiteiras, para construir um estádio de 800 milhões de reais. Isso é um crime. Isso é um crime que está acontecendo no nosso Estado. Um Estado que tem a coragem, um governo que tem a coragem de dizer, está aí apitando, que tem superávit, que tem, o PIB está crescendo, está tudo ótimo, nunca se fez tanto, mas o miserável não consegue pagar um piso salarial para o professor aqui no Estado. Não consegue pagar um piso. E nós vamos ter que ter a coragem de dizer, quando a imprensa perguntar: Edilson, o que você vai fazer no primeiro dia de governo? Eu digo: eu vou instituir o piso do professor. Porque o nosso compromisso, antes do crescimento econômico, é com o desenvolvimento social da nossa sociedade. E esse desenvolvimento, ele não se encerra na educação, mas ele é impossível sem ela. Absolutamente impossível. Nós temos que denunciar isso. Que um professor que se dispôs a fazer um doutorado está no Estado trabalhando 8 horas por dia para ganhar R$ 1.500. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito, isso é um desincentivo à qualificação, à humanização da nossa sociedade. Nós vamos ter que ter coragem, força, paciência para explicar isso. E nós temos certeza que existe na sociedade pernambucana um voto crítico, robusto, um voto de opinião, um voto ético, de esquerda, socialista, que acha que o nosso Estado está muito acima dessa polarização medíocre entre esses dois cidadãos que estão se revezando no poder.
há quase 20 anos aqui no Estado, estão discutindo agora de quem tem culpa na questão da Fundarp. O máximo que o governo Eduardo pode fazer é que no governo Jarbas também tinha a maracutaia. Ficam se acusando para dizer quem foi que vendeu a CELP. Foram os dois governos que têm um sinal de igual. E nós vamos ter que dizer isso para a população. E dizer que tem alternativa a essas duas quadrilhas que estão instaladas no Estado, assaltando o nosso povo, massacrando o nosso povo. Porque quando eles dão alguma migalhinha para a população, é porque já deram o bolo maior para os seus financiadores. Nós temos que ir além. Nós precisamos chamar muita gente para esse nosso projeto. Nós temos um desafio quando sair daqui. Eu estava conversando com os nossos candidatos a deputados sobre economia e dizendo por que as nossas candidaturas, elas precisam ser candidaturas anticapitalistas. Não é um desejo, não é um hobby nosso. Nós precisamos ser anticapitalistas, porque esse sistema tem uma lógica absolutamente destrutiva. Nós temos que ter a coragem de admitir que a gente não sabe exatamente, no detalhe, no ajuste fino, que tipo de socialismo nós queremos construir. Nós do PSOL sabemos que ele é um socialismo com muita liberdade, algo que nós não abrimos mão. Mas as nossas candidaturas, elas precisam sair daqui com essa missão. Fazer esse debate, ter a coragem de fazer esse debate, buscar o voto de opinião e buscar dialogar com o nível de consciência da população, sabendo que em alguns casos nós vamos inclusive ser incompreendidos por conta dessas questões que a gente colocou. Tem muita gente que vê o estádio aí com uma perspectiva de trabalho, mas nós temos que dizer que um Estado como o nosso não pode gastar quase 800 milhões agora. A gente sabe que isso vai crescer, isso vai passar de 1 bilhão, como aconteceu no PAN do Rio de Janeiro. Nós vamos ter que fazer esse debate.